Falando, Lívia, é um grande prazer te receber aqui. Obrigada pela disponibilidade de estar conosco aqui falando sobre esse tema tão importante para a mulher com deficiência, que é essa questão da violência, né? Então, eu estava te apresentando aqui, você é psicóloga, escritora, mestre em ciência política com foco em direitos humanos, cidadania e estudos sobre a violência. E aí eu quero que você também diga para a gente como é que você entrou nesse mundo da deficiência. Eu sei que a sua história é um pouco parecida com a minha, mas que você mesma conte um pouquinho dessa história, como que você chegou nesse mundo. Leide, primeiramente te agradecer pela oportunidade, né, de estar nas tuas lives de excelente qualidade, parabenizar pelo seu trabalho, sempre levando essa questão da inclusão. Estamos sem conexão aqui pelo Instagram. Então, eu venho, na verdade, da área jurídica. Eu advoguei por quase 10 anos e atuava na área criminal e fui me encantando pelo ser humano, sabe? Por tudo aquilo que às vezes fazia com que ele se envolvesse em determinadas situações, e isso foi me aproximando do âmbito da psicologia. Então, já durante o curso de Direito, eu já me interessava pela psicologia, né? Então, anos depois, eu voltei aos bancos universitários, né, e fui estudar psicologia. Na psicologia, eu tinha uma disciplina que era a psicologia do excepcional, para você ver como a terminologia mudou, né? Então, naquela época, né, se falava excepcional, não se sabia nem como, na verdade, se referia à pessoa com deficiência. E eu me lembro que naquela época, porque eu já era advogada e estava novamente como estudante, eu polemizava muito durante essa disciplina, por conta da questão do preconceito que as pessoas tinham, né? E aí vinham várias questões, várias perguntas acerca, inclusive, da questão do aborto, quando a pessoa sabe que vai ter uma criança com deficiência. E eu me lembro que eu fazia com que os meus colegas pensassem e se colocassem no lugar das pessoas para entender quais eram aqueles sentimentos. Não é para você julgar, não é, mas para você, entendendo o sentimento daquelas pessoas, poder ter uma atuação preventiva, até ajudá-las a fazer uma melhor escolha, compreende? Porque a pessoa, às vezes, envolvida por essa emocionalidade, por todo aquele medo que vem do desconhecido, de você ter uma criança com deficiência, você, às vezes, não sabe o que faz. Então, eu procurava, assim, instigar, né, os meus colegas a pensarem sobre isso, e a conhecerem o outro lado da deficiência, que é o lado que não vê a pessoa pela deficiência, mas sim pelo que ela é, pela singularidade dela, por todos os outros aspectos que ultrapassam a deficiência. Isso naquela época, lá em 1997, 98, mais ou menos, sabe? Aliás, esse foi o ano que eu formei, né, em psicologia, então, na verdade, foi antes disso. E escrevi um artigo em 2001 sobre essa questão da deficiência, né, a psicologia, né, lidando com a deficiência, já estava na mudança da terminologia do excepcional para o especial, né, passou um bom tempo, né, como pessoa especial, né. E aí depois esse é um termo em evolução, né, a gente está sempre evoluindo de acordo com os conceitos, né, vão mudando e a gente vai fazendo esse caminho com relação à terminologia também, para que ele seja mais inclusivo possível. Isso é bom porque, na verdade, vai provocando nas pessoas um pensar sobre essa realidade, né, que é extremamente invisível aos olhos de muitas pessoas, né. Então, aí eu fui chegando, me aproximando, eu tenho uma sobrinha com deficiência múltipla, já está hoje com seus 40 anos, e tenho também uma filha com síndrome de Down, que está com 11 anos, a youtuber, né, Luana Bayomi. Ela me ensina muito, a gente tem aquela ideia de que vai ensinar muito para os filhos, na verdade, a gente aprende mais do que ensina. É verdade, é verdade. Então, eu cheguei a esse universo da deficiência. Então tem uma história antes da Luana, né? Então você já estava sendo preparada para recebê-la, né? Acredito. Interessante essa história. E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher com deficiência, essa violência começa com a discriminação por ser pessoa com deficiência, e aí vai além, né? Aí vem a violência física, a violência de outras formas, como assédio moral, a opressão.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essas várias formas de violência contra a mulher com deficiência. É interessante que tem uma pesquisa que saiu em dezembro de 2019. Eu vou até ler o nome da pesquisa aqui, porque é tudo tão comprido, né? Só para facilitar, porque você às vezes tem primeiro uma dificuldade de dados, depois as pessoas às vezes falam assim, as pesquisas falam, mas que pesquisas, né? Então eu sempre me incomodo com isso, sabe? Então eu gosto de passar para os nossos ouvintes a fonte, né? Então, é a 8ª edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizada pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, né? Então, lá eles fazem a pergunta para várias pessoas, várias mulheres, sobre a percepção da violência, sobre se elas conhecem pessoas que foram, né, sofreram violência, e também sobre elas, se elas sofreram, né? E é interessante que quando elas se referem ao conhecimento do universo feminino, de mulheres conhecidas, amigas, familiares que sofreram algum tipo de violência, normalmente elas se reportam uma violência física, disparado, dá 66%, né, de que elas têm esse conhecimento de que essas mulheres foram abusadas fisicamente, né? Depois vem a violência psicológica. É até interessante, porque eu acredito muito que essas violências, elas estão relacionadas. É muito raro você ter apenas uma violência, você tem vários episódios, né, de violências de vários tipos, né? E elas colocam também a violência moral, aí vem com 36%, e uma coisa me chamou a atenção, a violência sexual, elas só relataram 16%, quer dizer, só 16% das pessoas relataram ter conhecimento da violência sexual, e a patrimonial, 11%. Mas a sexual me chamou a atenção, principalmente quando a gente pensa, né, no universo da mulher com deficiência. Em sabendo o quanto essas mulheres são vulneráveis pela condição de ser mulher, acrescida da deficiência. E aí a gente tem um universo múltiplo de deficiências que colocam essa mulher com mais facilidade de entendimento sobre o que está acontecendo ou não. Passando por essa questão do entendimento, nós temos a questão da comunicação. Como comunicar isso? Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo e que eu tenho direitos que me protegem daquela situação. Isso é um dado. O outro é como fazer outra pessoa saber o que está acontecendo comigo. Então, se ela tiver um problema, né, com relação à fala, ou tiver uma deficiência intelectual, isso já dificulta, já vulnerabiliza de uma forma muito mais, vamos dizer assim, delicada do que a outras pessoas. Depois vem onde denunciar, como denunciar, e se essas pessoas a quem essa vítima for denunciar estarão preparadas para receber essa informação e entender o significado, porque às vezes eu vejo muito assim relatos de mães de crianças, né, com deficiência que às vezes não sabiam como detectar uma possível situação de abuso sexual na criança, que é muito comum. E aí eu falava assim, a gente precisa aprender a ouvir além das palavras. Primeiro, porque às vezes a pessoa não fala, né? E porque ela vai estar falando, de alguma forma, ela vai denunciar aquilo. Dá os sinais, né? Ela vai dar sinais. Ainda que ela não tenha compreensão sobre o fato, porque aquilo agride, né, de tal forma que ela se deprime, o olhar fica aquele olhar assim de uma pessoa que está assustada, ou você perceber, comparar a diferença quando você está com essa pessoa na presença de outra pessoa, aí essa pessoa sai, a pessoa muda, relaxa, ou então quando essa pessoa entra, a pessoa fica tensa, né, a vítima fica tensa, quer dizer, isso já está mostrando que há um desconforto com relação à presença daquela pessoa, né, e isso é um ponto importante. Então, aprender, né, a fazer essa leitura, diga, Leila. É muito verdade o que você falou, eu até ouvi um relato de uma pessoa surda, que essa questão da comunicação, né, que ela chegou a tentar fazer essa ocorrência, mas ela não conseguia se comunicar com a autoridade lá policial,
E aí ele anotou que ela era incapaz como denunciante. Olha só, ela enfrenta uma barreira para fazer aquela denúncia e ela é considerada incapaz. Então, assim, é preocupante, né, essa questão da comunicação e também essa questão das mulheres que não têm esse entendimento sobre se está ou não sendo, né, sofrendo uma violência. Isso tudo passa também por uma questão de educação, né, de como essas mulheres podem perceber essa questão da violência, né? Leide, você trouxe um ponto extremamente importante. Inclusive, essa pesquisa traz um dado mostrando que houve um declínio no conhecimento e no entendimento sobre as leis que amparam, que protegem a mulher, né? Então, assim, em anos anteriores, a gente tinha, assim, que 95% das mulheres pesquisadas tinham entendimento, conhecimento dessas leis. É claro que a gente fala assim, ter conhecimento, existem aquele percentual que, de repente, gira em torno de uns 19% de mulheres que têm muito entendimento sobre essas leis que as amparam, mas você tem uma gama muito grande de mulheres que têm pouco conhecimento, mas pelo menos pouco conhecimento é melhor do que nenhum conhecimento. O que aconteceu nessa pesquisa que eu citei é que diminuiu o percentual de mulheres que têm esse entendimento, que varia do muito entendimento ao pouco entendimento. Então, aumentou o percentual das que não têm conhecimento algum. O que isso mostra para nós? Que é importante nós estarmos sempre fazendo, né, campanhas educativas, ter esse diálogo, espaços como esse seu, enfim, a sociedade como um todo, falando sobre essas questões, repetidamente, porque as gerações vão passando, as pessoas vão, as faixas etárias, né, vão mudando, então as pessoas vão se alertando para que você precisa estar sempre renovando esse conhecimento e transmitindo. Então, isso foi um dado que a pessoa detectou, sabe? Eu acho que por parte do próprio poder público, né, não existe campanhas, essas informações, né, de como evitar que essa violência aconteça, né? Para que essas informações cheguem a essas pessoas de uma forma acessível para que todas elas entendam, né? Até porque não era falado, né? Praticamente não era falado. É o véu da invisibilidade, né? Até porque também muitas dessas violências acontecem dentro de casa, né? Esse é o ponto, né? Então a dificuldade que a gente tem é exatamente ainda isso. Maior, né? Os agressores, eles são pessoas da intimidade dessa mulher, né? São normalmente familiares ou cuidadores, né? A gente tem várias situações, vários relatos, né? Em que os abusadores, as pessoas que agridem, né? A questão dos maus tratos, está ali, né? Naquelas pessoas que cuidam. Aí a gente tem também, assim, uma gama muito ampla, porque quando a gente fala da deficiência, a gente tem vários tipos de deficiência. Então, a gente tem desafios diferentes, né, para cada uma delas. Então, aqui a gente está falando no geral, né? Então, a gente tem a dificuldade do cuidador também, do entendimento do cuidador. Às vezes, esses cuidadores não são pessoas preparadas, até porque você tem a questão do poder aquisitivo. Quanto mais preparo esses cuidadores têm, mais caro, obviamente, eles também são. Então, é claro, gente, eu não estou colocando que a violência aqui, ela está diretamente relacionada à questão de estudo necessariamente, né? Tá? Isso também tem a ver com índole, mas claro que a questão da informação, do conhecimento, pelo menos ele pode vamos dizer assim, limitar aquela ação de uma pessoa que, de repente, tem uma índole já tem um desvio de caráter, algo assim. Então, ele já sabe que vai ser punido, já sabe que tem ali uma lei que ampare, mas o problema, Leide, é que a gente ainda tem, infelizmente, essa cultura da impunidade. Esse é um dos pontos pelos quais muitas mulheres também não denunciam. Pois é, e aí isso se agrava no caso da mulher com deficiência, porque já existe essa dificuldade da mulher sem deficiência de fazer a denúncia, porque muitas vezes é uma pessoa do seu convívio, existe uma relação de afeto entre ela e o agressor, e imagine com a pessoa com deficiência, com a mulher com deficiência, né?
muito grave isso, Leide, inclusive porque há uma relação de dependência de cuidado, dependência de até às vezes para a pessoa se locomover, ela tem essa dependência, entendeu? Ou de saber se expressar. Então aí a gente vê, Leide, uma dificuldade assim até cultural mesmo, que aí, vamos dizer assim, impacta nas questões institucionais do atendimento a essa mulher, do entendimento, né, de que é necessário acessibilidade de comunicação, de se você percebeu que essa pessoa então não consegue se comunicar desta forma, encontrar, por exemplo, um intérprete de Libras ou então um outro profissional que possa entender aquela pessoa e não rotular, né, como incapaz, né? Esse é o método mais fácil, né? E isso, Leide, é muito triste, porque às vezes a gente tem a sensação de que a pessoa, assim, é como se fosse assim, vamos botar esse, como se fosse um problema, vamos colocar o problema para os outros, né? Vamos dar um fim, então, nesse problema aqui. Né? Isso é verdade. Muito triste. Eu me lembro, Leide, que foi 2006, 2006 Luana nasceu, né? Não, Luana nasceu em 2008, foi 2006, sim, que estava fazendo mestrado, nessa parte eu fiz uma pesquisa com relação à polícia militar, e eu tive a oportunidade de estar presente em algumas reuniões, o pessoal trabalhando no formulário do termo circunstanciado a ser adotado pela polícia, né? E eu me lembro que, à época, eu percebi que não havia essa pergunta sobre a pessoa com deficiência, né? Então, se a vítima ou se o agressor, quais as características, porque eu estava vendo também a questão das etnias, né, a questão racial também. Então, tudo são dados, que se você não tem esses dados, fica muito difícil de você pleitear políticas públicas, né? Então, eu me lembro que a gente já alertava, né, que não tinha esse dado naquela época, né? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer também, né? Que o enfrentamento começa com essa dificuldade por falta de dados, né? A gente não tem dados, só há muito pouco tempo que, 2019, que a Lei Maria da Penha foi alterada para que constasse nas ocorrências se a violência foi contra uma mulher com deficiência ou se em decorrência dessa violência ela se tornou pessoa com deficiência ou essa deficiência foi agravada. 2019, então a gente não tem dados, né? Tanto assim que essa pesquisa que eu estou citando, né, que saiu em dezembro de 2019, ela não tem dado nenhum com relação à mulher com deficiência. Veja. Veja. Como se não existisse, então, né? É verdade. Em 2014, São Paulo foi a primeira capital que que criou a delegacia especializada para atender pessoa com deficiência, né? Mas nem todas as cidades ainda existem essas delegacias, né? Então, a gente está bem atrasado com relação a essa política de, pelo menos, começar a ouvir essas mulheres, né? Sim, começar a aprender dessas experiências, entendeu? E multiplicá-las, né? Então, eu gosto de olhar essas inovações de uma maneira, assim, muito positiva e incentivando, quer dizer, olha, que legal, eles já estão fazendo lá, vamos fazer também, vamos ver o que desse modelo pode ser útil na nossa realidade, porque, claro, cada cidade tem uma realidade, enfim, mas você se apropriar dessa experiência, que ela é muito valiosa, ou seja, foi tirada da invisibilidade, quer dizer, a mulher com deficiência foi dada a ela um papel de dignidade, ou seja, tem um espaço que ela pode ir, que ela vai ser entendida, respeitada, e esse é um ponto, Leide, que dificulta muito, às vezes, a mulher aí também, porque ela sente que vai ser revitimizada. Esse é um problema. Ela já foi vítima de uma agressão, ou de uma agressão física ou sexual, ou enfim, ou psicológica, e ela, quando chega num lugar que não tem acessibilidade, ela está sendo agredida, é uma outra violência. E a gente precisa entender, né, que a falta de acessibilidade é violência. É verdade. Voltando um pouquinho na Lei Maria da Penha, né? Assim como um fato histórico, né? Como é que surgiu a Lei Maria da Penha? Ela surgiu justamente em decorrência dessa violência contra a mulher, e em decorrência dessa violência ela se tornou uma pessoa com deficiência, e aí ela, ativista da causa, acabou que a lei, em homenagem a ela,
tem esse nome, Lei Maria da Penha, né? Mas muitas pessoas nem sabem que essa lei existe, né? Então, e nem a história por trás dessa lei. E nem a história, né? Ou seja, muito bonita, né? Ela ousou romper uma cultura que, de repente, não dava voz às mulheres e foi atrás, porque a agressão, na verdade, a gente não pode nem falar da agressão, né? Ela sofreu vários episódios. Várias. Né? É uma sobrevivente. Então, toda vez que nós, mulheres, compartilhamos esse conhecimento, ajudamos umas às outras, nós estamos fazendo com que menos mulheres sejam vitimadas no futuro. Isso é importante. Por quê? Porque nós somos mães, nós somos companheiras, esposas, amigas, ou professoras, ou enfim, nós convivemos com várias pessoas, quer dizer, você precisa compartilhar isso. Isso é uma forma de educar também, né? Então, você primeiro se apropria da sua história e transforma essa sua história em algo que também seja proveitoso para outras pessoas. Isso é bárbaro, bárbaro. Então, essa mulher é fantástica. Nossa, fantástica. Você já até falou um pouquinho dessa questão da pessoa chegar lá na autoridade, ela não ser ouvida, né? Já é uma forma de agressão também. Essa subnotificação também, além disso, ela se dá por medo, né? Por não acreditar muito naquela autoridade ali, o que ela vai fazer, vai investigar, não vai fazer, e também a proteção que ela terá depois disso, né? Sim. Que aí vem a questão importante da Lei Maria da Penha, né, com aquelas medidas protetivas de afastamento, né, do agressor, né? Então, tudo isso ampara essa mulher no sentido dela se sentir, vamos dizer assim, mais segura diante dessa realidade, né? Mas é interessante que, às vezes, mesmo com essa questão do afastamento, elas têm medo. Porque, no fundo, Leide, olhando num sentido, a mulher, até quando ela denuncia, ela se revitimiza, entende? Até nas medidas protetivas, ela é revitimizada, sabe? Ou se ela tem que sair do lugar, ir para uma casa, né, de mulheres e tal, para ser protegida ali, ou se o agressor sai, quer dizer, e ela tem filhos com esse agressor, vem toda uma série de preocupações, de medos, sabe? Se os filhos são pequenos, aí vem a questão patrimonial também, que a lei também protege, né? A lei também ampara com relação a isso, porque isso é uma das coisas que, vamos dizer assim, o agressor chantageia, né? Então a mulher às vezes tem medo disso, porque às vezes ela não tem uma independência financeira, né? Então, nossa, é um leque muito amplo, sabe? São muitas coisas que se relacionam, né? Nesse universo. E interessante, Leide, é que até a questão da rede de proteção à mulher, a gente não pode falar que essa rede de proteção ela tem a acessibilidade, entende? Esse é um ponto, que essa rede, então, ela precisa ter acessibilidade de comunicação, acessibilidade física, então, porque as pessoas ficam muito preocupadas com a acessibilidade apenas o aspecto físico, né? E não, se ela não entende, nem sabe aonde, então tudo é complicado, você vai ler a informação, não sabe, às vezes, para gente que não tem essa dificuldade, não tem uma deficiência intelectual, quando você vai, você fica, peraí, deixa eu ler de novo para saber onde é, né? Porque tem coisas que são tão absurdas, né? Então, desenvolver essa cultura de se colocar no lugar do outro para entender essa multiplicidade de necessidades. Mas isso, Leide, aí eu vou fazer um comentário, é que às vezes não é nem por mal, sabe? É porque antes essas pessoas viviam escondidas em casa. As pessoas... Então, é um processo, né? Tudo isso é um processo, né? Então, você vai entender melhor. Então, eu posso dizer que depois que a chegada de minha filha, eu aprendi muito mais sobre a questão da deficiência do que os anos de faculdade. Na teoria. Entende? Então, você vai entender a sutileza, as dificuldades que estão ali. Então, eu tenho muito cuidado, assim, até com os profissionais, que às vezes tem alguns que são extremamente despreparados. Eu falo no sentido da empatia com relação à realidade do outro. Eu já passei situações que, se fosse contar aqui, dava uma live só para contar dessas situações, e você, imagino, também. Agora, a gente já tem outros que se interessam, que procuram, mas é uma obrigação nossa de compartilhar essa informação, sabe? Multiplicar.
ter formas de multiplicar, tá sempre colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que aí a pessoa vai vendo, poxa, eu não sabia que é importante, por exemplo, um tamanho de porta, ou que a linguagem tem que ser bem objetiva e simples, direta, sabe? Coisas, né? Coisas assim. É por isso que a gente insiste tanto na inclusão, né, Lívia? Porque quando todo mundo tiver a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, de vários tipos de deficiência, ela vai tendo esse entendimento, né? Do que o outro necessita, do que é importante. Porque você falar sem ter a experiência de viver aquilo é totalmente diferente, né? Então a gente vai insistir nessa questão da inclusão, né? Porque, como a gente sempre fala, a inclusão é boa para todo mundo, né? Eu me lembro quando Luana tinha acho que uns 6, 7 meses, algo assim. Me lembro que acho que foi depois da primeira cirurgia que ela fez. A gente participou de uma corrida do batalhão escolar lá no Parque da Cidade, né? E eu me lembro que a Luana no canguru, assim, no meu peito, né? E eu fiz no computador, assim, uma faixa, assim, pró-inclusão. E olha que naquela época, Leide, eu não tinha noção do desafio que ainda viria pela frente. Olha, isso há praticamente 11 anos atrás. Entende? A gente avançou demais daquela época para cá, mas naquela época eu já botei assim, uma faixa pró-inclusão, e tô eu com a Luana andando lá no canguru, né, na corrida, fazendo essa campanha já de conscientização, sabe? Eu acho que a gente tem que conscientizar, né? E é por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema, né? Porque sempre que a gente aborda esse tema da pessoa com deficiência, a gente consegue atingir e sensibilizar alguém, né? Se for uma pessoa, já vai sendo uma pessoa a mais que vai tendo essa consciência do que a gente está falando, do reconhecimento desses direitos, né? Que as pessoas ligam a pessoa com deficiência à incapacidade ainda, né? Então a gente tem que ir derrubando esses mitos para que essa inclusão realmente aconteça, né? É interessante, Leide, quando você fala isso, eu me lembro assim de algumas falas de algumas pessoas com relação à questão da deficiência, né? E olham assim, não, mas é melhor não colocar porque vai dar trabalho. Tudo dá trabalho. Qualquer coisa que você vá fazer, se a gente, por exemplo, vai fazer uma live, tem um trabalho, um conhecimento por trás, uma equipe por trás, a tecnologia, a instabilidade da conexão, tem coisas que dependem de você, tem coisas que não dependem de você. Da mesma forma que um outro ser humano, que tem variações hormonais, que tem variações de entendimento, de gosto, de tudo. Então, assim, a pessoa não vai corresponder sempre à sua expectativa de um mundo idealizado em que todo mundo é feliz, todo mundo é legal, sabe? A pessoa está sempre bem. Não é assim. Então, é isso que eu coloco, às vezes, para algumas mães, assim, que também com filhos com deficiência, estejam sempre com seus filhos. As únicas vezes que não saí com Luana para algum contexto é quando o contexto não era adequado para uma criança, que é completamente diferente. Não é porque não é adequado para uma criança com deficiência. Isso não existe, compreende? Isso não existe. Então, a gente vai com ela a todos os lugares, as pessoas olham. Então, tem horas que ela tem situações que não são tão adequadas assim, alterações de humor, né? Enfim, às vezes tem uma crise sensorial, né? E você tem que compreender. Aí alguém olha para a gente assim e fala assim, nossa, que mãe louca, que não dá limite para o seu filho, ou que já está estressada, porque não entende a realidade do outro. Não então, entende. A gente tem que expor isso para que elas possam entender, né? Eu até não as critico, né? Vamos compartilhar o conhecimento, a informação. Eu vivia muito essas experiências também com Juliana, que é mais velha do que a Luana, e que o contexto ainda era um pouquinho pior, né? Mas eu sempre encarava aquilo assim como uma curiosidade, ia lá e explicava, sem ficar pensando, tá com preconceito, porque eu acho que a informação é melhor do que você, né, acirrar os ânimos ali. Se você tem essa disposição para informar, para explicar a situação, né? Tem horas que não é fácil, eu lhe confesso. Tem horas que não é fácil. Mas e aí, então, Lívia, você queria falar mais alguma coisa? Então, realmente é melhor a saída pelo bem, né? A saída pela informação do que estar no atrito. Né?
E aí, diante de todas essas questões, de todas essas dificuldades, tem uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu não sei se eu tenho uma visão errada, assim, que a violência psicológica, ela é subestimada em relação às outras violências físicas, sexual, porque às vezes ela causa tanto dano que mas esse dano não é medido, assim, né? Não é mensurável. Então, assim, a dificuldade de você comprovar a violência psicológica, a dificuldade das pessoas entenderem que aquilo é valioso, porque elas entendem que é importante aquilo quando acontece com elas. Mas quando acontece com os outros, a tendência é sempre subestimar, minimizar, desvalorizar, inferiorizar. É sempre assim, ou então, coisa da sua cabeça. A gente está no século XXI e ainda tem o preconceito de que é coisa da sua cabeça. Gente, coisa da sua cabeça mata, entendeu? Coisa da sua cabeça cura e coisa da sua cabeça mata. Então, coisa da sua cabeça é importante. Então, vamos dar valor a isso, né? Então, sim, tem todo sentido isso que você colocou. Então, a gente já está partindo já para a segunda metade do nosso tempo, e aí eu queria que você desse dicas, assim, para as mulheres, como prevenir a violência, o que a gente pode fazer para que não haja violência, né? Então, quais as dicas, assim, para prevenção dessa violência? Essa tua pergunta, Leide, merece um seminário. Ela é extremamente ampla. Então, a gente tem a realidade da pessoa, a gente tem a realidade do contexto social em que essa pessoa está inserida, a família dentro desse social, a gente tem uma cultura maior institucional também. Então, você, quando fala de prevenção, você precisa passar por esses níveis e pensar na prevenção também nas diferentes fases dela. Então, você tem a dimensão, a prevenção primária, quando aquilo não aconteceu, que então, a gente está aqui nessa live procurando estimular as pessoas a refletirem, compartilharem informação, para que não ocorra essa violência, a violência primária, prevenção primária, aliás. E aí, no caso da violência, você pode trabalhar, então, para fazer essa prevenção primária, com as escolas, com as igrejas, quer dizer, buscar parceiros, né? Com as polícias, polícia civil, polícia militar. Você vai utilizando a sociedade de uma maneira geral para que toda ela, entendeu, fortaleça esses laços e compartilhe essa informação. Porque quando você compartilha a informação, e a informação ela tem que ser de duas vias. Uma, mostrando as consequências se a pessoa viola as leis, se a pessoa agride, tá? Isso é um tipo de formação. A outra é você trabalhar a natureza humana, fortalecer os vínculos, mostrar o dano, a consequência, por exemplo, do bullying. Então, você começa ali nos primeiros anos de vida, você já começa dentro de casa, você começa na escola. Isso tudo é prevenção primária, sabe? E é uma prevenção primária em que todos nós somos responsáveis. A gente não pode atribuir somente ao governo, né, ao Estado, através de seus governos que sejam responsáveis por isso. Não. E nem querer só legislação. Não é. Inclusive, acredito muito que quanto maior o número, né, de legislação, maior na verdade, a demonstração que a sociedade ainda está muito assim, distante de uma saúde, sabe, coletiva, tá? Então, aí você precisa das leis para amparar, porque as pessoas ainda não entenderam os direitos das outras, não entenderam como se comportar, não entenderam que aquilo tem consequências, né? Então, claro, se você olhar no pensamento, inclusive, das pessoas como prevenção, nessa prevenção primária, elas vão querer o endurecimento dessas leis, sabe? E, às vezes, não é questão só do endurecimento das leis, é a aplicação da lei, porque a gente tem tanto sujo que acaba gerando, vamos dizer assim, uma consciência de impunidade. E esse foi um dado importante que eu detectei na pesquisa que eu fiz, com mais de 500 policiais militares em 2006, sobre, inclusive, a motivação deles. Quer dizer, eles estavam tão imersos nessa questão da impunidade que eles se sentiam se arriscando a própria vida diariamente, a vida da sua família diariamente, para não acontecer nada, e a pessoa no dia seguinte ser solta e olha assim, eu sei onde você mora, eu sei quem você é. Isso é muito grave, isso é muito sério. Muito grave.
E isso interfere na nossa prevenção primária, que é uma, né, dos níveis de prevenção. Então, aí, nesse nível, você daí vai falar das diferenças das violências, os tipos de violência, enfim, trabalhando a violência primária para que ela não ocorra, né? Se ela já ocorreu, você está trabalhando o nível de violência de prevenção secundária, para restabelecer a segurança da vítima, tá? Dar todo o amparo a ela para que ela possa se sentir bem, possa se recuperar com relação a isso, e que essa violência não torne a acontecer, que é o caso da Lei de Maria da Penha. Ela, com a medida protetiva, ela, então, o afastamento do agressor, ela pelo menos tem vamos dizer assim, esse intuito, né, de proteger que aquela violência não aconteça novamente. Não chegue perto da vítima, né? Não chegue perto da vítima. Mas o dano já está lá, o dano emocional está lá, às vezes o dano físico também está lá, enfim. Então, tudo isso precisa ser trabalhado entendendo essas diferentes escalas, inclusive com os órgãos que são, por exemplo, aqueles em quem a vítima vai denunciar, né? Quem recebe a informação. E o interessante, Leide, que nessa pesquisa que eu apontei aqui, eles, quando perguntaram para as pessoas se elas fossem denunciar, onde elas iriam, o 180 saiu, acho que em terceiro lugar, o Disque 100 ou o Disque 180, né? Elas falaram que avisariam a polícia diretamente, entendeu? Então, isso é um dado interessante, porque existe a crença, o valor na polícia, a despeito de tudo, né, que a mídia falha, aconteça, enfim, ou daquelas situações também dos maus profissionais, que não são a maioria, diga-se de passagem, entende? Então, existe uma crença na polícia. Essa confiança, né, na instituição, né? Sabe, na instituição. Isso é importante, isso é um dado que eu achei interessante, sabe, aonde elas iriam, porque normalmente quando se divulga-se o 180 e o Disque 100, né, mas elas iriam na polícia, tanto na polícia civil quanto na militar. Então, primeiro iam procurar os policiais militares ou as delegacias da mulher, né? Então, seria o atendimento especializado. Veja como é importante, né? A questão do atendimento especializado, né? E aí vem muito também... importante. E de preferência que seja uma equipe preparada ali, né? Multiprofissional, né? Para não revitimizar, esse é um cuidado, para não revitimizar a vítima, sabe? Então, a pessoa precisa ser preparada. Bom que pudesse ser uma equipe multidisciplinar, ter profissionais, entendeu, de diferentes áreas que pudessem ali, né, um assistente social, um psicólogo, né, enfim, além do pessoal da área de direito, né. Então, assim, ter essa visão, né, macro é importante. Aí vem a prevenção também terciária, quer dizer, quando a situação já aconteceu, aí vem a questão da punição, e aí você veja, se essa punição ela não é feita, quando a gente está colocando aqui a importância da punição, é porque ela é educativa, não é punição pela punição, mas é no sentido de saber que há uma consequência, isso é um ponto importante, sabe? Que algumas pessoas às vezes preferem não falar nessa parte, né? E educam os filhos sem ensinar o nexo causal, né? Existem até aquelas experiências em tribunais, né, de constelação, onde a vítima ela chega, né, a essa decisão, vendo a forma como ele agia errado, e às vezes até se reconciliam, né? Sim. Isso é importante, isso é uma visão multidisciplinar, isso é uma visão sistêmica, é uma visão mais ampla, né, do que a visão que de repente a nossa cultura está acostumada. Por isso, a multiplicação desse tipo de entendimento, essas lives, né, são muito ricas, né? Nossa, isso está sendo de uma riqueza, Leide, muito grande. Você é muito corajosa de fazer isso todos os dias, fantástico, te admiro e te parabenizo por isso. Viu? Mas eu estou me desafiando. Olha que já era difícil gravar um vídeo. Aí fazer a live ao vivo já é um pouquinho mais difícil. E ainda fazer todo dia é um desafio, né? Mas foi a forma como eu encontrei para, nesse período que a gente está em casa, poder falar mais com essas pessoas, né? Ter mais oportunidade e trazer pessoas aqui diferentes, de várias áreas também, para ampliar, né, essa visão da pessoa, dos direitos, né, das garantias.
A ideia é essa, né? E aí, agora, a outra pergunta que... mas eu já queria tocar um pouquinho naquela pergunta anterior, sim, que eu falei que assim, dava um seminário, né? Que, de repente, tem dicas pequenas, tá? Com relação à questão da prevenção primária. Às vezes, para quem pode, câmeras, botar o sistema de câmeras. Isso, hoje em dia, já está tão simples, sabe, se fazer isso, não é algo tão caro assim. Isso é importante, sabe? Isso você já, pelo menos, inibe determinadas pessoas, né, cuidadores ou parentes que, de repente... Então, às vezes, você tem um parente que é tetraplégico. Então, ele fica a maior parte do tempo deitadinho na cama. Então, a gente sabe da quantidade de pessoas nessa condição, de mulheres nessa condição, que são abusadas sexualmente. E elas não falam, elas não têm condição de falar, elas expressam, às vezes, o terror, né? Mas aí você precisa ter o olhar atento para perceber. Agora, se você coloca uma câmera, você já inibe aquela atuação, sabe? E aí também vem a importância vamos dizer assim, do entendimento de que essa proteção não é só por parte da própria pessoa, tem que ser por parte de toda a família, da comunidade, da vizinhança. Ouvir um ruído estranho, porque as pessoas às vezes tentam... é aquilo que você comentou, o problema de ser o ato, né, no ambiente da intimidade do lar, né, que é onde a maioria dos casos acontece. Então, é como se fosse ali inviolável. Então, você às vezes fica com medo, será que está sendo demais? Não, teve um dia que eu saí do meu apartamento, fui lá embaixo, que achei que uma criança estava sendo agredida pela empregada, entende? Então eu fui lá e bati na porta, disse, o que está acontecendo aqui? Porque, sabe, você ouve, eu me sinto responsável pelos filhos das outras pessoas também. Então, aquilo que se dizia antigamente não se deve mais praticar, que é em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, em caso de violência, a gente tem que meter a colher, sim, né? Tem que meter a colher, sim, exatamente. Então, isso e a gente tem que ampliar, né? Tem que lembrar também. Sim, e ainda tem as pessoas que estão institucionalizadas, né? Que ainda ficam mais vulneráveis, né? Muito mais. E aí é preciso um trabalho dentro da instituição para despertar esse entendimento. Porque, veja, você vai ter um perfil de pessoa que não vai se modificar com entendimento nenhum, tá? Então, você tem um perfil de agressor que ele não vai se modificar. Então, você vai criar para esse daí medidas que dificultem a ação dele ou inibam a ação dele. Já para outras pessoas que às vezes não entendem que maus tratos é violência, é crime, a pessoa, então, né, às vezes com uma informação, com um curso, uma capacitação, consegue entender que aquilo que eu estava fazendo era um maus tratos. Então, virar a pessoa de qualquer jeito. Então, você chega e fala assim, olha, agora eu vou virar você desse lado. Eu tive uma avó que ficou durante 5 anos numa cama. Então, eu conheço isso de perto também. A importância de você dizer assim, olha, agora nós vamos dar o seu banho, do que simplesmente virar como se aquele corpo não pertencesse àquela pessoa, sabe? É uma agressão isso. E esse endurecimento, ele ocorre até por parte, assim, às vezes até nem por mal do cuidador, sabe? Às vezes até por uma autodefesa emocional de não sofrer com a dor do outro. Então, quando ele entende que ele está, na verdade, fazendo isso, não preciso de fazer isso, porque isso está piorando a situação do outro, já muda. Né? Então, olha só. A educação, né? Às vezes a educação ali resolve, né? Educação. Ter esse entendimento, né? Lívia, você já até falou da questão de onde denunciar, mas só repetindo, reforçando aí para que as pessoas tenham bem certinho como que ela pode fazer essa denúncia desses agressores. O Disque 100, o Disque 180, dependendo da situação, pode ir à Defensoria Pública, as delegacias especializadas, né, Delegacia da Mulher, e às vezes, se a pessoa não consegue ir a lugar nenhum fazer nada disso, conte para a primeira pessoa que você tenha confiança, que esteja distante, né, do agressor, para você verbalizar ou tentar verbalizar essa realidade. Isso é extremamente importante. Então, assim, eu acredito muito, Leide, na importância das parcerias, ou seja, você não tentar fazer tudo sozinha, porque, olha, se para a mulher romper o ciclo da violência já é difícil, você imagina
romper o ciclo da violência de uma mulher com deficiência, é muito mais difícil. Então, por isso, precisamos dessa união, precisamos de contar umas com as outras, de contar para alguém próximo. Não importa se essa pessoa até não é da sua família. Às vezes, até uma pessoa que não é da sua família, que às vezes vai validar o que você está dizendo. Porque vai olhar assim, oh, nossa, isso é absurdo, porque não naturalizou, entendeu? Porque às vezes a pessoa da família está tão acostumada já, às vezes, com o trejeito de uma pessoa, e não valida que aquilo, na verdade, é um sinal de que ela está sendo agredida e que ela está pedindo socorro. E alguém de fora consegue perceber isso, né? Então, esse é um ponto importante, sabe, Leide? Muito importante, Lívia. Então, estamos chegando ao fim, porque daqui a pouco eles cortam, tiram a gente do ar. E aí eu queria que você falasse, porque você também é cofundadora do Instituto Fidúcia e da Proconsciência. Eu queria que você falasse qual é a missão do Instituto, do Proconsciência. Fique à vontade para falar sobre esse trabalho. Eu sei que o Instituto Fidúcia também tem na sua missão, essa preocupação com o combate à violência. Sim. Então, você fica à vontade aí para falar sobre o Fidúcia e o Proconsciência. Então, com relação ao Fidúcia, a gente tem a preocupação de oferecer soluções jurídicas e também na área de desenvolvimento humano, propagando conhecimento, né, compartilhando esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento multidisciplinar, através de consultorias, de capacitação, de produção de conteúdos. E aí tem uma parceria com a Proconsciência, que a Proconsciência, ela nasceu de encontros de pessoas que queriam um mundo melhor, queriam transformar o mundo e usavam a arte, filosofia oriental, meditação, espiritualidade, enfim, psicologia. E aí transformamos uma clínica de psicologia e psicossomática e hoje ela é uma editora também. Então, esse ano de 2009, nós a transformamos em editora para podermos editar esses conteúdos, inclusive muitos conteúdos já com essa ideia de comunicação acessível. Então, vai ter alguns conteúdos voltados para essa área de inclusão. A gente quer dar oportunidade para que esse conhecimento chegue nas pessoas, porque uma coisa, Leide, me preocupou muito, sabe? As coisas são muito caras. Os tratamentos são muito caros, os livros são muito caros. É claro que hoje em dia a gente tem muito e-book, a gente tem muita coisa na internet, mas às vezes para uma mãe que recebeu agora, né, a sua criança com deficiência, para ela procurar tudo isso é muito complicado, Leide, não é fácil. E às vezes você armazena tudo isso e não tem nem tempo de ver, de ler, não acontece? Depois não acha, não sabe onde armazenou. Exatamente. Né? Então a gente quer colocar algumas dessas coisas num material acessível para essas pessoas com baixo custo também. Não quer dizer que a editora tudo será com baixo custo, não é essa ideia, porque uma coisa precisa sustentar a outra, né? Tem que ser sustentável, né? Não adianta. Não adianta, né? Então, a gente vai compartilhar temas voltados para a inclusão também, histórias infantis baseadas em valores, para quê? Para trabalhar prevenção primária, que você trabalha fomentando valores, esses valores universais que são fundamentais. Então, assim, simplificando a ideia, né, do Instituto Fidúcia com a Proconsciência, né, eles acabam fazendo muita parceria em algumas atuações. Muito bem, Lívia, muito obrigada por essa participação maravilhosa. Eu sei que a gente vai ter oportunidade de voltar a esse tema e a outros temas também. Mas eu queria te agradecer muito, viu, por você ter topado estar aqui com a gente. E a gente tem essa afinidade, a gente tem as nossas filhas que nos unem também. E é sempre um prazer falar com você. Muito obrigada, viu? Isso é verdadeira, adorei, Leide. Conte comigo, aprendo muito contigo, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Então, estamos finalizando aqui a nossa live com a Lívia. Eu acho que todo mundo adorou. E amanhã a gente vai estar no mesmo horário aqui, às 3 horas, falando sobre um tema muito importante, que é o emprego apoiado. Vai estar aqui com a gente o Oswaldo Barbosa, que é o presidente da ANEA, Associação Nacional Brasil do Emprego Apoiado. Então, que todos estejam aqui de novo para ouvir esse assunto muito importante.
Então, obrigada, Lívia. Tchau, pessoal. Até amanhã.